Bom, hoje eu vou falar para você sobre as 5 doenças e as causas espirituais e emocionais de cada uma delas. Então, eu escolhi o câncer, a fibromialgia, dores nas costas, dor no joelho, até todas as articulações e também infecção no sangue. Então, você vai entender direitinho o que é que você está infringindo espiritualmente e qual é o alerta emocional dessas doenças, ok? Mas antes de nós iniciarmos, eu quero que você se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo e também clica aí no sininho e fica aqui comigo que você vai ficar expert em tudo isso. E o melhor ainda, vai saber como fazer para entrar na rota do equilíbrio e da saúde perfeita. Bom, antes de mais nada, você precisa entender que toda doença é um sinal, um sinal de alerta do seu corpo dizendo que tem algo errado com você. Então não é para a gente ficar com bronca, com raiva das doenças, que às vezes a gente fica, nossa, agora essa doença que veio, maldizendo às vezes. Não, é uma bênção, porque ela está te colocando num caminho de saúde perfeita, de um equilíbrio espiritual. Ela está te sinalizando exatamente onde você está exagerando, onde você está deixando a desejar, aonde que você está infringindo princípios universais e que você precisa corrigir esta sua rota para que você possa ter um equilíbrio saudável novamente. Então eu quero que, independente da doença que você tem, você abra o seu coração e diga, nossa, é um alerta, meu corpo está me dizendo. E quando eu falo que qualquer doença é consciência no lugar errado, porque o seu corpo está tendo uma consciência da qual você deveria ter. Você deveria ter consciência do que está fazendo de errado. Mas como você não tem essa consciência, o seu corpo, muito bacana, ele diz assim, pode deixar que eu vou assumir toda a responsabilidade por um bom tempo, né? Tempo que eu aguentar. Daí chega uma hora que ele fala, olha, já não está dando mais para aguentar, agora é com você. É aí que começam a gerar os sintomas e as doenças. Então é quando o seu corpo já aguentou muito tempo antes. Ninguém adoece de um dia para o outro. Ah, eu peguei uma doença, você pode até aparecer os sintomas de um dia para o outro, mas ela vem vindo. Ou seja, o seu corpo vem carregando algo que não era para ele carregar, que era para a sua própria consciência, você mesmo perceber, nossa, isso não é bacana, deixa eu ver como é que eu ajo de forma correta. Então essa é a primeira compreensão essencial para você entender tudo que eu vou falar agora. É lógico que nós vamos estar falando dessas doenças de uma forma generalizada, cada caso é um caso, tem suas peculiaridades, mas eu acredito que tudo que eu vou te passar aqui já vai te ajudar a ampliar a sua percepção, ampliar a sua consciência e começar a saber exatamente qual é o comportamento que você deve tomar para entrar no caminho da cura, ok? E quando nós falamos deste caminho da cura, nós também estamos dizendo da integridade da nossa mente, do poder da nossa mente de trazer a cura para o nosso corpo. E você vai também aqui, que eu vou apresentar para você, casos de alunos meus da Academia da Mente, casos reais, em que elas conseguiram a sua própria cura física através de toda esta compreensão, esta elaboração e do alinhamento das suas 3 mentes. Mente consciente, inconsciente, mente superior, alinhada no processo de cura, que restabeleceram e reverteram todo um processo de câncer, de fibromialgia, de problemas de infecção, de problemas de articulação, assim, muito rápido. Então, o nosso processo de cura, ele é muito mais rápido do que o nosso processo de adoecer. Isso é uma notícia bacana, né? O tempo que você levou para adoecer não é o tempo que você leva para se tornar saudável novamente, para resgatar o seu corpo, as memórias do seu corpo de que ele é um corpo saudável, de que as suas células são células saudáveis. Então esse revertério, ele é muito rápido, porque basta você se alinhar dentro do correto que tudo começa a caminhar perfeitamente. Bom, então vamos agora falar primeiramente do câncer.
Quando nós falamos de células cancerígenas, o que é que nós estamos dizendo? O que que acontece com o nosso organismo com essas células cancerígenas? É como se essas células chegassem e dessem um grito de liberdade e falassem: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de nada deste organismo, não quero mais seguir regra nenhuma, lei nenhuma, eu vou agora viver a minha vida do jeito que eu bem entendo. Vou fazer as minhas próprias regras. É aquela célula rebelde que ela cria uma rebeldia contra todo um organismo e começa então a fazer esse desenvolvimento acelerado e, né, de uma forma extremamente rápida, que vai expandindo essas células cancerígenas que vão deturpando e anulando e todas as células saudáveis. Só que tem uma coisa que essa célula acaba esquecendo, que se ela se sair vitoriosa nessa rebeldia toda, o que acontece? Todo o organismo vem a falecer, inclusive ela. Então é uma rebeldia meio cega em relação às consequências finais. Então é aquela coisa assim de não aguento mais, vai com tudo, mas não pensa no todo. Vamos agora então traduzir isso para o nosso comportamento. Então, normalmente, pessoas que acabam tendo estas células cancerígenas, elas estão dizendo o que emocionalmente? Está dizendo exatamente que a pessoa suportou muita coisa, que ela disse um monte de sim, quando lá no fundo ela não queria, que ela se contrariou durante muito tempo na vida, que ela teve toda a atenção dela voltada para o outro, para as necessidades externas, para tudo, e foi se anulando, a tal ponto que ela não aguentou mais se anular. E daí é como se ela estivesse querendo, ao invés de ela tomar consciência de que eu estou me anulando, eu não estou sendo sincera comigo mesma, ou para tentar agradar, ou para não criar discórdia, ou seja lá quais foram os motivos, mas esta atitude faz com que ela se anule. E daí chega um determinado momento que ela diz: eu não quero mais me anular. Só que também ela não tem coragem de chegar e começar a dizer o que quer, o que não quer, se posicionar. Então, como ela não tem essa coragem ainda, ela não tem essa consciência de que eu preciso fazer isso, o corpo começa a fazer por ela. E é aí que as células falam: pode deixar, já que você não tem consciência para se rebelar, nós nos rebelamos. Né? Nós vamos aqui fazer e acontecer do jeitinho que a gente quer. Lógico que é de um jeito, né, distorcido, mas é isso que acontece. E este é o sinal de alerta. Este é o recado que ele está dando, essa é a ajuda do seu corpo que está dando para você de algo que você mesmo não consegue realizar. Espiritualmente, se nós formos, né, olhar para esta visão, o que é que está acontecendo de desvios energéticos? Há uma cegueira do todo. Mesmo quando a pessoa se autoanula, né, dizendo: tá, eu não sou importante, deixa todo mundo é importante, deixa eu para lá, ela já está se excluindo deste todo. Então, são pessoas que, apesar de acreditarem ter uma visão muito ampla da situação e serem aquelas pessoas que outras, né, que quem as conhece diz: nossa, são pessoas sempre tão prontas, tão prestativas, tudo isso para o outro, elas fizeram um X nelas. E qualquer parte que a gente anule, estamos também anulando este todo. Então, elas acabam que não tendo uma visão total da vida. E espiritualmente, são pessoas que precisam ampliar esta visão, primeiramente se colocando no palco da própria vida, assumindo as suas responsabilidades, assumindo a si mesma com toda a força, com toda a dignidade, com toda a ética, com todo o respeito que ela tem pelos outros, ter também por ela. É se incluir na vida e não se excluir. E ao se incluir, elas passam a ter esta visão mais ampla. E também são pessoas que acabam não levando muito em consideração a lei de causa e consequência. Então, elas veem sempre, apesar de elas terem sempre este receio de que não vou falar tal coisa, porque isso vai prejudicar, elas ficam com uma visão da consequência distorcida. E essa distorção faz com que elas não lidem e não vejam as consequências reais dos seus atos. Então, aquelas pessoas que, pelo bem maior da nação, começam a agir de determinada maneira que, quando vê, mais prejudica do que ajuda.
E daí ela falou assim, nossa, mas eu pensei que era bom, eu pensei que eu ia ajudar. E sempre não estão atentas às reais consequências dos seus atos. Por mais que o que elas mais temem é fazer algo que venha gerar consequências negativas para o outro e para todos. Então percebem a desconexão, a discordância, essa falta de alinhamento entre aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu sinto, com o propósito maior de unificar, de unicidade. Então, a mensagem espiritual nesta doença também está: olhe para o todo, desperte para essa visão mais ampla da vida e saiba que você faz parte desta visão. Saiba analisar exatamente as consequências reais dos seus atos. Então, quando a pessoa tem essa notícia de que ela está com câncer, aquilo vem como um atestado de morte imediata. Né? Pode durar 6 meses, 5 meses, 1 ano, mas é um atestado de morte que, em tese, todos nós temos. Assim que nascemos, também temos esse atestado de morte. Mas é diferente quando você tem esse diagnóstico. A pessoa olha cara a cara para esta doença, cara a cara para a morte. E neste movimento também as faz rever a própria vida, rever as escolhas que fizeram, as escolhas que também deixaram para lá, rever a postura. Então, ampliam também a sua visão, porque a morte nos faz ampliar a visão. Faz a gente pensar, e aí? E o que vai acontecer depois? E o que será de um, o que será de outro, o que será de mim, o que será de todos? Também faz com que você quebre essa barreira limitada que a própria pessoa se colocou. Agora eu quero que você clique aqui no card que vai aparecer aqui em cima no vídeo para que você possa escutar a história da nossa aluna da Academia da Mente, que também teve um câncer e que através do seu poder mental, do alinhamento das suas 3 mentes, de toda esta compreensão que eu estou dizendo para você, ela venceu este câncer. Ela venceu estas células transgressoras e passou a agir na integridade do seu ser. Então, eu quero que você escute para você ver a beleza da transformação. E a mesma transformação que a Ivone teve, você também tem. Você também pode ter. Então, não importa em que grau esteja a sua doença, o seu câncer. Esta é uma possibilidade real de você realmente reverter todo este quadro. Então, vai, assiste lá, depois você volta para cá ou escuta o vídeo inteiro e depois você, assiste ali essa história que é muito emocionante. Eu me emociono muito toda vez que eu escuto a história da Ivone. Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho de fibromialgia. Lembrando que é todo este mesmo conceito, né, da doença como um alerta, serve para todas as doenças. A fibromialgia, ela vai anulando a pessoa de realizar as coisas. Ela passa, os movimentos dela passam a ser limitados. Então, ela não consegue, já, aos poucos, nem carregar alguma coisa mais pesada, fora as dores intermitentes que ela tem. Esta é uma doença também dita uma doença incurável e que tem a ver com todas as suas articulações. Tanto a sua parte muscular como a sua parte de articulação, de ossos mesmo. E quando nós estamos falando de osso, nós estamos falando de estrutura. Estrutura de base da nossa vida. Nós temos um esqueleto, que é um osso que mantém a nossa estrutura física, nos mantém em pé, ajoelhados, caminhando, fazemos tudo isso. E fora que também, dentro da nossa estrutura óssea, ela é que guarda todas as memórias. Né? Então, é a hora que registra tudo o que nos aconteceu. Então, é o esqueleto que fica, os músculos podem depois ir embora, né? Se consome quando se morre, mas o esqueleto fica. Quer dizer, aquilo que permanece. Então, nós estamos aqui falando de uma doença que está atuando diretamente na estrutura, na forma estrutural desse psiquismo, da maneira como essa pessoa se relaciona. Estamos falando de uma flexibilidade, né? Então, porque o nosso esqueleto, por mais que ele
seja duro, ele tem as partezinhas flexíveis, que é justamente onde nos traz essa mobilidade. Então, existe algo reto e existe algo que me torna flexível. Quando nós enrijecemos, né, nossa personalidade vai se enrijecendo a ponto de eu sei o que é certo, eu sei o que é o correto, mas um certo e um correto que não te deixa flexibilizar, ver também de uma forma mais ampla, você vai meio que atrofiando estas articulações. E ao atrofiar estas articulações, você está simplesmente não permitindo que a fluidez do movimento. Então a pessoa vai se vendo privada de poder realizar movimentos básicos. Então você fala assim, gente, o que isso está dizendo emocionalmente? Né? Qual é o sinal de alerta que o corpo está gritando para esta pessoa? Seja flexível. Não seja tão rígida com você mesmo, nem com as outras pessoas. Saia dessa postura de que eu sei tudo o que é bom para mim e para todo mundo, porque nós não temos este saber total. Flexibilizar-se significa agir que nem um bambu que vai para lá e para cá, que pende, mas que tem as raízes tão profundas e fortes que não cai diante de nenhum vendaval. A pessoa muito rígida, ela não confia nas próprias raízes e não confia em si mesmo. Então ela se endurece porque ela não confia nas raízes. O bambu consegue se flexibilizar porque ele confia na sua força estrutural. Então está faltando confiança na própria pessoa. Por mais que aparentemente ela possa parecer ser confiante, porque é sempre muito durinha, sabe o que faz, rígida, né, estática, então passa pra gente uma pessoa forte, mas na realidade é fraca, oca por dentro. É como se esses ossos tivessem essa oquidão que quebra a qualquer instante e que dói demais. Dói fisicamente. Então a pessoa precisa sentir no corpo estas dores. De tão dura que fica essa mente, tão enrijecida, que ela precisa sentir essa dor no corpo, tem que chegar a não se mover mais, não ter tanta capacidade de se mover para poder... Pera, onde é que está realmente a minha força? E espiritualmente, nós vamos dizer o quê? Que o universo e todas as leis universais, eles privam pelo movimento, pela impermanência e por uma coisa mais maravilhosa ainda. Por mais que nós saibamos tudo o que é certo, o que é correto, o que é bom, ainda somos limitados diante da visão maior do Criador, dessa inteligência suprema que rege a todos nós. Então é como se a pessoa se colocasse acima desta inteligência. Essa tamanha dureza, rigidez de que eu sei o que é certo, é como se estivesse acima do Supremo. E aí ela infringe a lei maior do divino, que é justamente a vontade do Pai prevalece, a sabedoria desta inteligência prevalece sobre a nossa inteligência humana. Por mais inteligente que seja um ser humano, ele ainda não chega aos pés da inteligência do Supremo. E quando nós queremos ser donos da verdade, nós estamos subestimando e negando essa força maior que a nossa. E aí, nesse instante, o nosso corpo realmente se condói, dói, e a gente não consegue mais se mover, claro, temos que realmente ficar um pouco mais aprisionados, porque estamos infringindo a maior lei que existe, que é do amor a Deus sobre todas as coisas. E isso dói no nosso coração. Não que a pessoa que está com isso a dizer, não, eu não amo a Deus, não, ela pode ter uma fé, e acredito que tenha uma fé e tenha um amor, mas também se coloca neste lugar de superioridade. E o corpo vem e diz, você não é nada disso. Essa consciência você tem que mudar e transformar. Então, em vista disso, olha o que esta doença traz para a pessoa. Que ela pode sim se flexibilizar, que ela precisa confiar nas suas raízes, confiar realmente em si mesma e confiar no Criador. Que nem tudo está de posse
do domínio dela, mas que ela pode se deixar ser levada pelos vendavais da vida, confiando que vai se manter ereta em sua estrutura divina. Essa é a grande mensagem. E quando você coloca sua mente alinhada nisso, transmuta estes sentimentos que te aprisionavam nesta rigidez e consegue simplesmente abrir os seus olhos, o seu coração para a diversidade da vida e sai deste patamar de poderosa para resgatar o verdadeiro poder da sua autocura. Você é capaz, com esta força mental e emocional, reverter este seu quadro. E foi exatamente isso que uma aluna nossa, também da Academia da Mente, ao realizar a sua projeção mental, ela saiu de um quadro severo de fibromialgia para hoje poder fazer a sua yoga, brincar com o seu neto, realizar tudo que ela deseja na vida, fazer movimentos desde os mais simples aos mais complexos e poder dizer estou curada de algo que se dizia não poder curar porque aprendeu a usar o seu poder mental de forma correta. Então eu também quero que você assista este vídeo que vai estar aqui no card, aqui em cima também tem uma bolinha aí que você clica ali, você já vai direto para o vídeo e vai conseguir ouvir a história maravilhosa da Shirley, que conseguiu vencer a fibromialgia. Essa também é uma história que me emociona demais. Há histórias lindas e riquíssimas dos meus alunos, dos grandes acadêmicos da mente, que conseguiram realizar a projeção mental, seguir a metodologia que eu ensino de forma ali, ó, aplicada, bonitinha. A Shirley foi uma dessas que fez tudo direitinho. E hoje ela tem uma vida nova. A mesma vida que você também pode ter. Se ela conseguiu, você consegue. Porque você tem uma mente, você tem uma força e você pode redirecionar o seu poder de maneira correta. Então vai lá, assiste e volta aqui ou assiste tudo e depois vai lá para assistir a história dela, tá bom? Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre dores no joelho, porque também tem a ver com articulação, né? Tem a ver com movimento, que não chega a ser tão severo como uma fibromialgia, mas tem uma mensagem um pouco similar. Quando nós falamos de joelho, nós também estamos falando, como eu disse, de articulação, ou seja, de flexibilidade, de mobilidade. É também o que nos faz e nos possibilita caminharmos, que tem a ver também com o quanto que o nosso joelho aguenta o nosso corpo, a sobrecarga do nosso corpo. Né? Então, é aquele peso que vai diretamente no joelho e que, às vezes, impede dele criar um movimento correto. Uma outra figuração que a gente tem dos nossos joelhos é que quando nós precisamos agachar, a pessoa não consegue agachar, se envergar e depois levantar, é muita dor. E às vezes ela não consegue fazer este movimento de curvar-se. Então, quando nós falamos de joelho, nós estamos praticamente falando de humildade. E humildade é uma virtude que as pessoas tendem a confundir com humilhação ou humilde. Humilde no sentido de menos, no sentido de não vou me humilhar, eu sou uma pessoa humilde porque não me preocupo com tantas coisas, sou uma pessoa simples, tenho uma vida simples, então eu sou humilde. Humildade não tem a ver com isso. Humildade tem justamente a ver com a sua consciência exata de quem você é. O quanto que você pode carregar e o quanto você não pode carregar. Veja, eu falei que a sobrecarga de peso sobre os joelhos. Então eu tenho que saber exatamente que este peso eu não carrego. E eu vou dizer, não, eu não consigo. Normalmente as pessoas que têm problema dos joelhos, elas acham que elas conseguem tudo. Pode dar mais que eu pego, pode dar mais que eu pego. Vai pegando, e vai pegando coisas para fazer que excedem a sua própria capacidade porque elas não têm a humildade de reconhecer o que podem e o que não podem. Porque quando a pessoa começa a pegar muita coisa e não tem a coragem de dizer não posso, é porque elas se envergonham. Imagina, como que eu vou dizer que eu não posso?
Ou seja, como que eu vou poder assumir que eu não tenho condições de fazer isso? E só quem tem a virtude da humildade consegue dizer: eu não tenho condições, ou eu não sei fazer isso, sem se sentir menos. Sem se sentir que, nossa, é feio isso. Não, é normal isso. Então, este reconhecimento exato da sua potência, sem você acreditar que você tem mais potência do que tem, ou também começar a achar que você não tem potência nenhuma para fazer as coisas, também é uma falta de humildade. Aquela pessoa que fala: eu não sei, não consigo, nada também consegue, também ela está negando a própria potência. Que você não é aquela pessoa que pode tudo e também nem aquela que não pode nada, mas o que realmente você é capaz. Então, é uma consciência que está dizendo qual é a sua capacidade. Aonde que você assina embaixo e diz: isso eu faço tranquilamente. Isso eu não faço. E ter essa naturalidade para falar isso. Então, pessoas que têm problema no joelho têm essa dificuldade. E na hora que você tem essa dificuldade, o que é que isso está vinculado também ao lado espiritual? Quando nós falamos de humildade, nós estamos falando de eu me curvo também diante da vontade do Criador. Quando nos colocamos em súplica numa oração, se coloca de joelhos, eu rezo. De joelhos, eu peço mais força. De joelhos eu faço a minha elevação, ou seja, eu me inclino a um poder. Eu consigo reconhecer uma força maior. Consigo reconhecer a minha força e reconhecer uma força maior. Quando a pessoa não consegue nem reconhecer o que ela pode e o que ela não pode, ela também não reconhece devidamente a força do Supremo. Ou vai achar que tudo é do Supremo, ou vai achar que nada é do Supremo. Então veja, se você está com algum problema no joelho, saiba que você está carregando mais peso do que pode. Ou que você não está carregando, não está fazendo as coisas que pode por negar até aquilo que pode. E tudo isso está faltando justamente você reconhecer a sua potência. E reconhecer que há sim um poder maior que o seu, que é o poder de Deus na sua vida. Então essa de poder se encurvar, se curvar diante de algumas situações sem se sentir menos. Essa é a grande mensagem. Quando nós falamos de dores nas costas, que também temos que tem a ver com sustentação, com o esqueleto, a nossa coluna vertebral, é uma coluna de ossos, né? E que cada uma dessas vértebras tem uma ligação com alguns aspectos da nossa vida, mas que, em geral, coluna tem a ver também com sustentação e também com um peso. Um peso que carregamos, mas depende de que lugar das costas que você tem dor ou tem algum problema, vai ser uma mensagem diferente. Então, que aqui tem a ver com o peso que eu carrego, mas diferente do peso do joelho, né? Da dor do joelho. Que aqui é geralmente aquelas pessoas que falam: pode vir que eu sou melhor que todo mundo, né? As outras pessoas não são capazes, mas eu sou capaz de resolver as coisas. Então aqui tem um sentimento de superioridade em relação às outras pessoas. Eu vou pegando porque acredito que o outro não vai conseguir. Então é aí que vem aquele peso que dá bem aqui nos ombros, aquela coisa que vai pesando, dói a nuca. Provavelmente a pessoa pode até ter alguma tendinite, porque está carregando também muito peso aqui nos ombros. Então é essa coisa de sempre achar que você é melhor que o outro. Né? E aí é aquela coisa de você não confiar, né, que o outro é capaz de fazer também, de entregar para o outro. E quando a gente se acha melhor que o outro, tem aquela coisa de dizer: bem feito, você achou que era melhor? Então vai, carrega. Daí sempre vai ter um Zé folgadinho perto de vocês falando: tá bom, então vai fazendo. E daí a pessoa vai se sobrecarregando. É uma sobrecarga que ela coloca nos seus ombros, aqui nas suas costas, e vai danificando. Então, o conteúdo aqui emocional é justamente essa de você avaliar,
né? Essa questão de que você pode, você é capaz, mas o outro também é capaz. De confiar, de entregar, de saber que somos todos iguais, que estamos todos interligados e que não é você que é aqui o reizinho que pode tudo e que o resto é nada nem ninguém, ok? Quando nós temos a dor nas costas, que é bem aqui no meio das costas, né, que vai pegar bem aqui o tipo nosso plexo solar, e uma parte do nosso cardíaco também, aqui bem no meio das costas, então, esse nosso tórax lá atrás, tem a ver com o nosso poder pessoal, tem a ver com a maneira como você está lidando com os seus sentimentos, com o quanto que você assume a sua potência de vida, mas de uma forma não egóica. Então, dor aqui no tronco, né, nessa parte aqui, que seria a parte de trás, né, nas costas, nessa parte, ela tem a ver com pessoas extremamente egóicas. E o que que é um ego? Senão uma capa de proteção, onde a pessoa também quer mostrar que sabe mais, que é mais poderosa, tenta controlar o outro, manipular o outro, fazer um monte de coisas, porque ela mesma não está conseguindo se segurar nos seus próprios sentimentos e nem tampouco na sua própria potência. Então, é de que maneira que eu coloco a estrutura da minha coluna dentro da minha potência de realização, só que ao invés de eu colocar a minha potência de realização, eu começo a me inflar, um ego muito grande. Então, eu começo a pressionar de uma tal forma essas minhas vértebras que elas começam a causar algum probleminha. Então, aqui também nós estamos colocando que eu ponho o meu poder pessoal acima do poder do Criador. Né? Como se eu sou o the best e nego que exista qualquer outra força maior. Nos ombros, eu nego que existe a força do outro, só eu posso. Aqui também nego que existe a força dos outros, mas nem nego, até posso perceber a força dos outros, mas eu sou mais, eu tenho que ser mais. E é aí que a gente vai criando capas egóicas. Agora, aqui na lombar, né, quando a gente tem aquelas dores ali na lombar, nós estamos falando do que? Bem do meio em que nós estamos dividindo o nosso tronco e os nossos membros. Essa parte de divisão. O nosso tronco, onde há todos os nossos órgãos, todo o nosso sentir, está tudo pulsando aqui. E as nossas ações, que seria do quadril para baixo, as nossas pernas e pés. Então é como se tivesse um corte aqui. Então o que é que nós estamos cortando? Nós estamos cortando aquilo que poderíamos chamar de material, de matéria, com o espiritual. Então, é uma cisão que a pessoa faz entre o sentir e o agir, entre o que é espiritual e o que é material. Então, são pessoas que têm um conflito muito grande nessa questão. Então, aqui este meio que teria que ser, deixar esse percorrer, fluir, a energia espiritual e a energia material fluem normalmente, naturalmente, de uma forma uníssona, sem criar rupturas por crenças. Então, a pessoa vai sempre pensar, não, isso é material, ah, não, isso é espiritual, ah, isso eu faço, aquilo não, o que eu quero fazer e o que eu sinto são duas coisas totalmente diferentes. Então, você imagine um corpo onde o sentir dessa pessoa a levasse para a direita só que o que ela faz a leva para a esquerda. Olha só, o tronco separado dos membros. Isso vai criando uma rotação, uma pressão nestas vértebras ali da lombar que acaba causando danos. Então, a consciência que a pessoa tem que ter não existe diferença entre o que é material e o espiritual. Tudo é energia, tudo flui da mesma forma. Só que uma tem uma energia mais densa, que é o que nós chamamos de material, e outra energia mais sutil, do que chamamos de espiritual. Mas tudo é energia e tudo flui no meu corpo. E tudo flui na minha vida. Então, sem criar estes conflitos básicos. E também aqui é o conflito básico entre o material até ligado ao financeiro, ao dinheiro, à energia do dinheiro. Então, que crenças que eu tenho em relação ao dinheiro e que não bate aqui com o meu sentir maior. Então, aquelas pessoas que separam como se o dinheiro fosse sujo ou o dinheiro não fosse algo de Deus. Não? Então, dinheiro é uma coisa, mas aquilo que eu sinto, a minha aspiração, o que eu quero ajudar as pessoas, é uma outra coisa diferente. Então, aí também cria uma cisão. Então, as pessoas que estão o tempo inteiro falando, isso é isso, aquilo é aquele outro, e não há uma integração. E
obviamente, a probabilidade de uma prosperidade também não ser fluídica na vida dessa pessoa é muito grande. Então, o ensinamento espiritual é: tudo que existe no mundo é de Deus. Não existe essa diferença que nós fazemos entre o que é matéria e o que é do espírito. Você é um espírito que ocupa um corpo espiritual mais materializado. Mas tudo faz parte da vida de Deus. Então, fazer essa unicidade, essa integração. Não criar cisões na sua vida que vão criando cisões em várias áreas da sua vida, principalmente na vida material, naquilo que concerne a matéria dinheiro, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a infecção no sangue. Quando nós falamos de sangue, nosso sangue no nosso corpo, nós estamos falando do rio da vida que percorre todas as suas veias, todas as suas artérias, todos os seus órgãos. É o rio que banha a todos nós. É a sacralidade que nos banha, que nos nutre. São os líquidos percorrendo. E diante deste rio da vida que percorre o seu corpo, você não tem controle nenhum. Não dá para você chegar agora e falar assim: Ó, a artéria X, né, engrosse ou esprema mais para que haja um maior fluxo de sangue aqui. não dá. Você pode chegar e falar assim: minha mão, levante e abaixa, que eu tenho um controle. Eu posso até fazer este movimento, mas com sangue não dá para ter este controle. É o fluxo que vem. E quando nós falamos de infecção, e aí sim, infecção é generalizado para todo tipo de infecção, nós estamos falando de raiva. Nós estamos falando de rebeldia, de não aceitação. Agora, transporta esta raiva, essa não aceitação, ao fluxo da vida no seu corpo. Você está dizendo o quê? Não aceito a vida, eu tenho raiva da vida como ela é, eu queria que fosse tudo diferente. E daí, lógico, você não pode fazer tudo diferente dessa forma, então você simplesmente vai se inflando, vai se inflamando, vai inflamando o fluxo da vida. Então, é aquela pessoa que está totalmente fora do fluxo do universo, que tudo flui normalmente, da aceitação de que tudo que ocorre na sua vida é para o seu melhor. E que este rio da vida que percorre o seu corpo, ele é um rio que te nutre, é saudável e é perfeito. E que sobre ele você não tem controle, mas que você tem a total gratidão e reconhecimento do seu poder. Então, nessa entrega total ao fluxo da vida que percorre em mim. E que através dos meus sentimentos e dessa minha aceitação, eu vou deixar este sangue percorrer livremente de forma saudável. Eu não vou ficar criando atritos e resistência, acreditando que eu sei melhor como conduzir e para onde conduzir este fluxo. Há um fluxo eterno e infinito de amor que vigora na vida de todos nós. Aceitar este fluxo é estar no fluxo da abundância. Negar este fluxo ou querer controlá-lo ou levá-lo para um outro caminho é inflamá-lo. É criar resistências inúteis. Então, o que é que você tem que fazer se você está com uma infecção no sangue? Aceite o fluxo da vida, as coisas como são. Não crie essa rebeldia aqui. Não olhe para o mundo e diga: nossa, ele tinha que ser bem diferente de tudo isso. Aceite, ame-o do jeito que ele é. E faça as transformações em você, daquilo que compete a você. Não vá querer mudar um fluxo que está fora do seu controle. Mas comece a ver pequenas ações e atitudes em você que está no seu controle. São pessoas que querem que o mundo mude, que o outro mude,
para que ela continue do jeito que quer, sem se mexer. Então eu quero que o fluxo da vida mude para que eu continue aqui aonde eu quero. O fluxo da vida tem que se adaptar a mim e não eu entrar no fluxo da vida. É a pessoa que quer sair, ela quer ir para a margem. Ela quer ir para a margem do rio e quer que o rio se desvie para a margem onde ela está. E daí o rio não vai desviar, óbvio. Daí ela vai ficar ali na margem irritada, inflamada e secando o fluxo da vida em si. Então essa é a grande mensagem de ação e de um espiritual vertendo. Aceite a força do invisível, deste fluxo invisível, mas que torna tudo mais fluídico, livre, abundante e próspero na sua vida a partir do momento que você aceita, reconhece, reverencia e segue. E age e muda naquilo que te compete e não no que não te compete. O mundo não precisa mudar para que você possa estar bem nele. O mundo é do jeito que está e você estará bem nele a partir do momento que mudar algo em você, não no mundo. O mundo muda a partir de você e não o contrário. Bom, aqui foram algumas doenças com alguns símbolos que dá para você pensar e refletir sobre si mesmo, trazer este seu poder de síntese, de compreensão das mensagens que o corpo traz para você, para que você possa mudar um comportamento, mudar uma atitude, mudar um sentimento em relação às situações que te ocorrem, ampliar esta sua visão espiritual e saber exatamente que tudo isso você é capaz de fazer a partir desta compreensão, dessa transmutação, desta ampliação, deste alinhamento da sua mente dentro do correto que deve ser. E usando este poder com retidão, com amor, resignação, você consegue trazer a força da saúde perfeita no seu corpo. Lembrando que você, na sua origem, é perfeito. As suas células têm a informação da perfeição universal. E se elas, porventura, estão funcionando de formas imperfeitas, é porque o seu comando mental, as suas atitudes, estão sendo distorcidas dentro dos princípios universais do amor e dentro da conduta correta que nós, enquanto seres humanos, devemos tomar. O nosso corpo só responde às distorções da nossa consciência. Ok? Bom, então é isso. Quero que você agora se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, clica no sininho e vamos todos alinhar as nossas mentes na produção da saúde perfeita. Obrigada.